Salve, salve galera, SEB, professor Breno de Sociologia. Estamos aqui para continuar a nossa abordagem dos assuntos sociológicos e começar um novo assunto de um novo módulo aí na sua apostila, que é o funcionalismo de Émile Durkheim. Ainda nós estamos abordando a sociologia francesa, a escola francesa de sociologia, com um dos seus principais nomes, uma vez que nós tratamos nas últimas aulas do fundador da sociologia, o também francês Auguste Comte e o seu positivismo. Agora nós vamos ver como, com a perspectiva de Émile Durkheim, ou David-Émile Durkheim, um importante sociólogo francês, a sociologia começa a se consolidar como conhecimento científico de fato, com algumas questões relevantes e também o Durkheim aprimorando, se assim podemos dizer, as próprias premissas, os pressupostos, as propostas positivistas elaboradas no primeiro momento pelo Auguste Comte, legal? Essa aula é para a galera do terceiro e para a galera do cursinho, aula número 8, dentro da nossa sequência de assuntos que estamos abordando nessa quarentena, beleza? Então uma folhinha em mãos, muita atenção, porque agora a gente vai tratar de um dos 3 porquinhos da sociologia clássica, o primeiro deles, o funcionalismo de Émile Durkheim, beleza? Vamos lá! Bom, para a gente tratar do pensamento e obra do sociólogo francês Émile Durkheim, eu vou resgatar aqui rapidamente, sucintamente, uma parte da sua biografia e o contexto histórico, porque sempre é importante na sociologia dialogar, fazer esse diálogo, essa intersecção com a história. O Durkheim, ele nasce em 1858 e morre em 1917. Então ele é de um momento cronológico, de um período histórico um pouco diferente do que a gente viu com Comte e naquelas aulas de origem da modernidade. O Durkheim, ele vive toda a segunda metade praticamente do século XIX e as 2 primeiras décadas turbulentas do século XX. Tanto que ele morre em 1917, no ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, certo? Além disso, é importante considerar que o Durkheim nasce numa cidade chamada Épinal, naquela região de Alsácia e Lorena, na França atual, mas à época uma área extremamente disputada do ponto de vista histórico entre a França e a Alemanha no seu processo de construção nacional na segunda metade do século XIX. O Durkheim nasce em Épinal, lá na Alsácia e Lorena, e nasce no seio de uma família de judeus, O seu pai era um rabino, um líder espiritual do judeu, que tinha uma tradição muito grande do judaísmo em sua família. E o Durkheim vai se interessar na sua trajetória sociológica por os estudos religiosos, vai ser um dos grandes sociólogos a se destacar com isso ao lado de Weber. Porém, ele não vai seguir a tradição de ser um rabino como era comum na sua família, legal? O Durkheim ele vai estudar filosofia na Escola Normal Superior de Paris. Isso é muito importante. O Durkheim já vai ter uma formação na área das ciências humanas. Contudo, ele ainda terá uma influência das ciências naturais como Comte. Por quê? O Durkheim será influenciado por 3 pensadores basicamente. O positivismo de Comte, muito forte à sua época, Além do positivismo de Comte, o evolucionismo de Herbert Spencer. O Spencer que tinha aquela proposta, ele era um filósofo e sociólogo inglês, ele tinha aquela proposta de articular metodologia das ciências naturais com, digamos, as ciências humanas, aplicando essa metodologia das ciências naturais nas ciências humanas, pensando o corpo humano como um organismo, ou melhor, pensando a sociedade como um organismo vivo. Isso vai influenciar demasiadamente o Durkheim, assim como um filósofo que o Durkheim teve aula na Escola Normal Superior de Paris, chamado Alfred Espinasse, que também vai influenciá-lo muito nessa perspectiva evolucionista e nessa ideia de se inspirar nas ciências naturais para aplicar nas ciências humanas ou na recém-criada sociologia. Guardem bem essa informação, que ela é extremamente importante. O Durkheim depois, meus caros, de formado na Escola Normal Superior de Paris, ele passa um tempo na Alemanha, ele vai ter contato com o pai da psicologia moderna chamado Wilhelm Wundt, volta para a França, começa a dar aula em alguns liceus, seriam equivalentes a escolas de ensino médio para nós hoje, até que ele é convidado para dar aula de ciências sociais e pedagogia na Universidade de Bordeaux, no sul da França. Ali ele vai ter uma atitude muito importante, galera. Ele vai ser responsável por criar o primeiro curso de sociologia na história numa grande universidade. Até então a sociologia não era um curso específico, era ensinador fora dos muros da academia, da universidade, ou como um curso secundário.
Quando o Durkheim cria o primeiro curso de Sociologia na história, numa importante universidade, isso é relevante porque a Sociologia passa a ser reconhecida de uma forma definitiva como ciência, afinal está nos muros e é um curso próprio numa universidade francesa, e passa a se desenvolver enquanto ciência, porque passa a formar novas gerações de sociólogos, passa, e isso é um termo muito importante para Durkheim, a se institucionalizar, legal? Depois o Durkheim é convidado para dar aulas também de Ciências Sociais e Pedagogia na famosa Universidade de Paris 4, conhecida hoje como a Sorbonne, e ali ele vai criar, vai organizar o curso de Sociologia na Sorbonne, até hoje o mais importante curso de Sociologia existente em todo o mundo. Por isso que a gente chama o Durkheim, entre aspas, de homem-instituição. Criou o primeiro curso de Sociologia na história numa universidade e criou o mais renomado curso de Sociologia até hoje existente numa universidade mundo afora, legal? Bom, o Durkheim, ele vai também, meus caros, ter muita importância na formação da sociologia francesa, que ele vai criar uma revista chamada Revista dos Anais Sociológicos, que durante décadas foi o principal veículo de propagação, de, digamos, produção e difusão do conhecimento sociológico na França. Durkheim é o grande nome da escola sociológica francesa. O Durkheim, ele vai, durante a Primeira Guerra Mundial, vai se desencantar um pouco com a realidade, né? Por quê? Olha, o Durkheim ele vive um momento de avanço da Segunda Revolução Industrial, da Belle Époque, daquele otimismo do final do século XIX e início do século XX, mas que isso cai por terra ou é colocado em xeque quando eclode a Primeira Guerra Mundial. O Durkheim não lutou na guerra, mas seu único filho, Wilhelm, lutou e morre no começo do conflito. Isso vai acometer o Durkheim de uma grande crise depressiva que vai abreviar sua vida quando ele morre em 1917. Só que ele vai deixar obras muito importantes. Obras como Educação e Sociedade, da divisão do trabalho social, o suicídio, formas elementares da vida religiosa e as regras do método sociológico, que a gente vai falar dela bastante, certo? Bom, a partir dessa introdução, vamos ao que interessa, começar com a metodologia e com a corrente no qual Durkheim é um dos grandes nomes, que é o funcionalismo. Se é funcionalismo, já tem uma parte importante. Ele quer compreender como funciona a sociedade, como funciona, digamos, as relações sociais no interior da sociedade moderna. E alguns autores podem também chamar essa corrente durkheimiana de organicismo, devido ao que eu vou falar agora da influência das ciências naturais na metodologia sociológica proposta por Durkheim, certo? Beleza? Então nós vamos observar o seguinte, leiam comigo. Assim como Comte, Durkheim procurou sistematizar uma metodologia científica para os estudos sociológicos. Então, tinha um problema. As outras áreas, como a gente viu nas aulas de Comte, a física, a matemática, a astronomia, a química, a biologia, já eram reconhecidas como ciências. A sociologia ainda estava nessa batalha de reconhecimento e legitimidade enquanto ciência perante as demais ciências do século XIX. Legal? E o Durkheim, assim como Comte, tomou emprestado alguns métodos das ciências naturais e aplicou às ciências sociais, tentando buscar aquela fundamentação científica. Durkheim entende a sociedade como um objeto de estudo sui generis, o que isso quer dizer? Único, correto? E mais, apesar de ser único, ele vai se inspirar nas áreas das ciências naturais, quando eu falo ciências naturais, ciências exatas e as ciências biológicas, para adotar a sociologia de um método científico. E aí ele vai criar a metodologia funcionalista. Como funciona? Olha que interessante, pessoal. Durkheim compara a compreensão e funcionamento da sociedade à compreensão e funcionamento de um organismo vivo como um corpo humano, certo? Então nessa comparação nós vamos entender o seguinte. Vamos lá. O corpo humano ele é composto por partes essenciais que cumprem cada uma função no todo. Nós vamos chamar essas partes de órgãos, correto? Beleza? Simplificando aqui, os órgãos da biologia são compostos por partes menores. Essas partes menores que compõem os órgãos são quem? As células, correto? E cada órgão composto por um conjunto de células cumpre uma função no todo. Legal? Como? Quais órgãos? Coração, os rins, pulmões e por aí vai. Beleza? Como ele compara? Os órgãos na sociedade, no corpo humano seriam equivalentes ao que na sociedade? As instituições, correto? As instituições são corpos coletivos ou grupos coletivos de pessoas, portanto, que se unem voluntariamente e involuntariamente, compartilhando interesses, regras e valores comuns, correto?
Então, os órgãos do corpo humano são equivalentes às instituições na sociedade. Como eu mencionei, os órgãos são compostos por partes menores, os indivíduos, ou melhor, as células, enquanto as instituições também são compostas por partes menores. Quais? Os indivíduos, correto? E os órgãos e as células compõem o organismo vivo que é o corpo humano. As instituições e os indivíduos compõem o que ele chama de todo social, a própria sociedade. Então, o que o Durkheim vai propor nessa história? Se eu quero compreender a sociedade, eu não posso compreender a sociedade como a soma das ações individuais. Porque antes dos indivíduos, existem as instituições, existem os valores, existe a consciência coletiva, que são pré-existentes no tempo e no espaço em relação aos indivíduos. Então eu tenho que compreender cada função que as instituições cumprem na sociedade, preparando os indivíduos para a vida social. Da mesma forma que quando eu estudo biologia, o corpo humano, eu tenho que compreender a função que cada órgão composto por células exerce no corpo humano. Vamos imaginar, se meus amigos de biologia forem dar uma aula para vocês, falando, por exemplo, do sistema, digamos, circulatório, sistema circulatório. E aí, eles vão falar de um órgão que compõe esse sistema circulatório, certo? Vamos pensar, sei lá, o coração. Se eles forem falar do coração, em nenhum momento na explicação deles, eles mencionarem a função que o coração exerce no corpo humano como um todo, não tem sentido sua explicação. O Durkheim vai pensar a mesma coisa em relação à sociedade. Partes isoladas da sociedade, analisadas para serem compreendidas, não querem dizer nada. Mas quando essas partes são relacionadas às funções que exercem no todo, na sociedade, aí sim nós temos o caminho correto no estudo sociológico, legal? Então leiam comigo que o que está no slide vai reforçar o que eu falei para vocês. Assim como o corpo humano tem um conjunto de órgãos, cada um com uma função e, portanto, cada um com um funcionamento específico, a sociedade tem um corpo social, com um conjunto de instituições, cada uma com uma função e um funcionamento específico, legal? Quais exemplos de instituições sociais nós podemos mobilizar aqui? Trabalho, Estado, família, escola, exército, igreja, sindicatos e clubes são exemplos das instituições que para Durkheim têm a função de preparar os indivíduos para a vida social. Do quê? De socializar esses indivíduos, portanto, legal? Sendo que nós temos instituições que individualmente participamos voluntariamente, escolhemos participar dessas instituições, e outras que participamos involuntariamente. Mas tanto numa situação como outra, as regras e os valores e objetivos comuns, portanto compartilhados pelos membros dessas instituições, são a priori em relação ao indivíduo, certo? Existem antes do indivíduo, no tempo e no espaço, e querendo ou não, o indivíduo que faz parte dessas instituições deve seguir essas orientações. Vou dar exemplos de instituições que nós participamos involuntariamente. Família, geralmente a gente não escolhe família, raríssimas exceções, e também uma outra instituição que eu posso citar como Estado. Ninguém te pergunta ao nascer se você quer seguir as leis da Constituição Federal, um exemplo, ou do nosso sistema penal. Você será socializado para entender que deve seguir essas leis. E caso você decida individualmente descumpri-las, transgredi-las, você terá sanções e punições. Já outras instituições nós participamos voluntariamente, nós decidimos participar delas. Um exemplo, podemos citar uma igreja no sentido de religião, um local de trabalho, seja o funcionalismo público ou o Estado, a universidade, que você está aí me ouvindo para ingressar nela, um clube, certo? São instituições, como um partido político, que você participa voluntariamente. Ninguém te obriga a participar dela. Já outras, como a família e o Estado, você participa invariavelmente de forma involuntária. Legal? Bom, para a gente avançar, eu creio que seja melhor a gente definir o que é uma instituição social. Esse conceito é muito caro para Durkheim e para a sociologia como um todo. Legal? Então leiam comigo. Vamos lá. Por instituição social, podemos tomar uma determinada regra ou valor que sejam reconhecidos, aceitos e confirmados pela sociedade, pois sua importância advém do fato de serem estratégicos para manter a organização social e satisfazer as necessidades dos indivíduos. Assim, em qualquer sociedade há várias instituições desse tipo, como a família, a escola, o governo e a religião, como eu mencionei para vocês. Todas elas são mecanismos de proteção e manutenção da sociedade. Proteção e manutenção porque preparam, socializam, forjam os indivíduos para a vida social na perspectiva durkheimiana, certo? Nesse caso, vamos reforçar o que eu estou falando aqui para vocês, acompanhando na folhinha e no slide.
Então, portanto, para Durkheim, olha como é a influência do Comte. Nos estudos sociológicos, existe a prioridade do todo, a dimensão coletiva, sobre as partes, as ações individuais. Para Durkheim, a sociedade não é a soma das ações individuais, pois se assim fosse, deveríamos compreender primeiro as ações individuais para depois entender as dimensões coletivas. Para Durkheim, as dimensões coletivas se impõem, são imperativos sociais em relação aos indivíduos, legal? Então, neste caso, a sociedade, que é o objeto do estudo sociológico, é superior ao indivíduo, que é o sujeito que a estuda. As estruturas sociais funcionam de modo independente dos indivíduos, condicionando suas ações, legal? Isso é muito importante. Então, novamente, aquela ideia da sociedade ser algo sui generis e de se impor aos indivíduos enquanto dimensão coletiva por meio das suas instituições, antes no tempo e no espaço de que qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, legal? Isso é muito relevante para Durkheim. E olhem lá, leiam comigo. Durkheim, dessa forma, esboça o que será uma das ideias fundamentais de sua teoria sociológica. Aqui eu trouxe um trecho de um importante sociólogo francês contemporâneo, Raymond Aron, nas Etapas do Pensamento Sociológico. É uma obra que adora aparecer nas provas de vestibular. Olha o que ele vai dizer. A definição da sociologia como prioridade do todo sobre as partes, ou a irredutibilidade do conjunto social, a soma dos elementos e a explicação dos elementos pelo todo. O que o Aron está fazendo? Ele está reiterando as premissas durkheimianas, legal? Prioridade do todo sobre as partes, até aí beleza, e a explicação dos elementos das partes pelo todo, até aí beleza. Mas e essa parte aqui? Ou a irredutibilidade do conjunto social, a soma dos elementos. É o que eu acabei de falar para vocês, galera. Na visão de Durkheim, a sociedade não é a soma das ações individuais, porque ela existe anteriormente no tempo e no espaço aos indivíduos. Então eu não tenho que entender as ações individuais para depois entender a sociedade. É o contrário, eu não posso reduzir essa visão sociológica nessa perspectiva. Para Durkheim, são as instituições, são as dimensões coletivas, os imperativos sociais que se impõem aos indivíduos no tempo e no espaço. Por isso que a sociedade não é a soma das ações individuais, mas são as dimensões coletivas que impõem e determinam, condicionam, digamos assim, a própria ação individual. Legal? Beleza? Até aqui? Bom, nesse ponto a gente vai tratar de um conceito fundamental na perspectiva sociológica de Durkheim. O conceito de consciência coletiva, que de uma certa maneira ele vai conceituar o que eu estou falando aqui, essa dimensão coletiva se impondo às ações individuais, como podemos ver na imagem, certo? Então o que o Durkheim propõe? Em nenhum momento ele vai negar que os indivíduos têm personalidade, têm consciências individuais, mas para os estudos sociológicos, não é esse o grande objeto de estudo, mas o que está em comum, o que é compartilhado e ao mesmo tempo o que influencia as ações individuais. É o que ele chama de consciência coletiva. Então leiam comigo. Assim, ainda que sejamos dotados de consciências individuais, sofremos processo de inculcação que nos impõe condutas e maneiras de pensar padronizadas, resultantes da consciência coletiva, que Durkheim define como, é aí que é a importância desse conceito, conjunto de regras e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado que tem vida própria. Por que tem vida própria? Porque é a priori em relação ao indivíduo, no tempo e no espaço, e é algo compartilhado pela média, não quer dizer todos, mas a grande maioria de uma sociedade. Essa consciência coletiva ela é fundamental. E aí a gente tem que ter algumas questões para pensar. Primeiro, essa consciência coletiva, ela vai determinar os comportamentos individuais. E quando você, de uma certa maneira, transgride ou tenta transgredir essa consciência coletiva e suas normas, você sofrerá uma sanção, uma punição para que individualmente seja enquadrado à consciência coletiva vigente. Essa consciência coletiva também, ela tem uma variação de sociedade para sociedade. Então, o que está na consciência coletiva de uma sociedade, em outra pode não estar, pode ser visto como algo ruim, não como algo desejado ou esperado, certo? Então a consciência coletiva, ela é singular em cada sociedade e cultura, mas sendo singular em cada sociedade e cultura, orienta os comportamentos individuais. Essa consciência coletiva, ela pode se manifestar, galera, tanto formalmente, como normas, leis e regras, como informalmente, no sentido de valores, hábitos, costumes e tradições. Legal? Vou dar um exemplo disso. A consciência coletiva, se ela muda no interior de uma sociedade ao longo do tempo, os comportamentos individuais também irão mudar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você
perguntar para sua bisavó, se ela ainda estiver viva, né? Com quantos anos ela se casou? É bem provável que você vai escutar com menos de 16 anos, 15 anos. Por quê? Porque naquele tempo, vamos pensar aí, 80 anos atrás ou mais, né, ou 60 anos atrás, era comum o entendimento da consciência coletiva que o papel, que a função social da mulher seria qual? Mãe, esposa, as funções seriam mãe, esposa e filha, e nada mais, certo? Então, no caso, quando elas menstruassem pela primeira vez, era o entendimento da consciência coletiva que elas já estavam prontas para cumprir suas funções, seus papéis sociais, que a consciência coletiva à época exigia. Hoje, não dá para dizer isso, certo? Mesmo porque, se uma pessoa mais velha, né, ou maior de idade se casar com um adolescente com menos de 15 anos, é pedofilia. Por quê? Porque a consciência coletiva mudou e assim muda os valores, muda os comportamentos, muda as pressões sobre as ações individuais. Vou te dar um outro exemplo, tá? Na consciência coletiva. Quando eu estava na faculdade, há 20 anos atrás, a maior parte dos meus professores davam aula fumando cigarro, certo? Hoje, você não vai encontrar isso. Por quê? Porque mudou a consciência coletiva, criaram regras e valores que isso não é correto, não é aceitável. Até tem uma lei, que é chamada popularmente de lei antifumo ou antitabaco, que o indivíduo não pode fumar cigarro em ambientes fechados. Mas há 20 anos atrás não existia essa lei, não existiam esses valores. E a consciência coletiva aceitava isso sem grandes problemas, certo? Então a consciência coletiva ela é importante, ela tem uma variação de sociedade para sociedade e pode variar até mesmo no tempo e no espaço, né, na mesma sociedade. E se ela transformou-se, se ela modificou-se, ela também irá se modificar as ações individuais que são influenciadas demasiadamente por ela, segundo a perspectiva de Durkheim. Legal? Então, muito importante esse conceito de consciência coletiva e como ele se, digamos, manifesta nos estudos sociológicos durkheimianos, beleza? Agora a gente vai a uma outra parte importantíssima dessa aula. Por quê? Nós vamos tratar agora o grande conceito sociológico de Durkheim. Durkheim vai dizer que a sociologia é o estudo dos fatos sociais. E para nós abordarmos isso, eu vou apresentar para vocês esse importante livro de Durkheim, As Regras do Método Sociológico, correto? Olha o nome da obra, galera, As Regras do Método Sociológico. O Durkheim está preocupado em dotar a sociologia de um método, né, de uma metodologia, talvez não, só Weber vai estar em grau de relevância nesse sentido com o Durkheim dos clássicos, nem mesmo Marx se preocupou tanto assim com a metodologia científica, como o Durkheim e como o Weber, lembrando que o Weber e o Durkheim terão visões metodológicas muito distintas. Weber é o nosso próximo assunto, legal? E o Durkheim vai dizer que estudar sociologia é estudar os fatos sociais. Só que nem todo fenômeno, nem todo ato individual que ocorre numa sociedade é enquadrado nesse conceito de fato social. Então vamos por partes para entender o que o Durkheim propõe. Primeiro, o Durkheim vai colocar o seguinte: a sociologia de Durkheim tem como objeto de estudo os fatos sociais, como eu mencionei, por meio dos quais é possível apreender, compreender, tomar o que é uma sociedade. E aí olha o que ele coloca na página 94 da obra. A primeira regra da sociologia, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas, certo? O que o Durkheim está preocupado nesse sentido? Ele quer que a sociologia e os seus estudos sejam reconhecidos como ciência. Ciência propõe conhecimento universal, objetivo, correto? E para Durkheim, neutro. Isso é muito importante. Para Durkheim, o estudo sociológico deve ser universal, objetivo e ter um caráter de neutralidade. Por isso que ele vai dizer tratar o fato social como coisa. O que isso quer propor? Nós, sociólogos, ao contrário dos meus amigos das outras áreas científicas, nós temos um grande desafio até hoje para vencer. O objeto de estudo científico nosso, a sociedade, é composta por nós individualmente, certo? Nós individualmente fazemos parte da sociedade que estudamos e essa sociedade nos influencia subjetivamente, legal? Como fazer ciência então nesse sentido? Se o meu objeto me influencia. Por exemplo, um biólogo que estuda a reprodução assexuada na ameba, ele tem um distanciamento científico e metodológico muito fácil. Agora nós não, nós estamos na mesma sociedade, estudando seus fatos ou fenômenos sociais e eles nos influenciam, como eu acabei de falar para vocês. Como fazer ciência? Um conhecimento universal, neutro e objetivo. Durkheim vai dizer, tratando o fato social, esse objeto de estudo sociológico, como coisa. O que isso quer dizer? Quando eu for estudar enquanto sociólogo, metaforicamente, eu tenho que me despir das minhas opiniões,
de me despir das minhas visões pessoais e analisar o fenômeno como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, certo? Lançando um olhar neutro e um olhar de objetividade. O Durkheim e os positivistas acreditam na neutralidade e na objetividade. Os outros sociólogos vão exigir objetividade, mas não vão concordar com essa ideia de neutralidade. Então vou te dar um exemplo. Vou imaginar que eu, Breno, sociólogo que sou, tenha o intuito de fazer um estudo sobre as manifestações religiosas dos cidadãos ribeirão-pretanos, tá? Quando eu for realizar esse estudo, eu não posso levar em consideração o fato de eu, Breno, ser, por exemplo, ateu, ou católico, ou judeu, ou islâmico, umbandista ou kardecista. Por quê? Porque eu não tenho que colocar minha visão pessoal, eu tenho que demonstrar o que eu encontrei no estudo científico de base metodológica da sociologia, certo? Por isso que eu tenho que me despir das minhas opiniões pessoais sobre aquele assunto e apresentar o que eu encontrei metodologicamente, sempre buscando objetividade e neutralidade. E assim é porque o Durkheim diz que é preciso tratar o fato social como coisa, isso é muito importante. Ele reitera de uma outra maneira aqui: devemos considerar os fenômenos sociais em si mesmos, desligados dos sujeitos, conscientes que eventualmente possam ter suas representações. É preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, porquanto é nesta qualidade que eles se apresentam. Então sempre buscando objetividade e neutralidade na perspectiva metodológica de Durkheim, legal? Mas ele vai dizer que nem todo fato, nem todo fenômeno que ocorre é um fato social. Para ser considerado como um fato social na perspectiva de Durkheim, esse fenômeno tem que expressar 3 elementos. Se faltar um desses 3 elementos, não pode ser considerado como fato social para Durkheim. E esses elementos devem ser pensados sempre em relação ao indivíduo. Então esses elementos são, em relação ao indivíduo, tem que ser um fato social por ser geral, por ser coercitivo e por ser exterior em relação aos indivíduos, certo? Então vamos lá. Primeira parte que constitui o fato social, a sua generalidade. Caracteriza os fatos sociais como gerais numa dada sociedade, isto é, serem coletivos e permearem toda a realidade social que se encontra. Então esse fato social tem que estar espalhado pela média dos indivíduos de uma sociedade e influenciá-los direto ou indiretamente, certo? Então aí que você tem a dimensão coletiva a ser estudada. Então, por exemplo, posso dizer que as leis de trânsito são um fato social? Sim, certo? A maior parte das pessoas seguem essas leis de trânsito. Além disso, posso dizer que pagar impostos no Brasil é um fato social? Sim, porque é uma lei que exige você pagar impostos e ela é geral. Você paga mesmo que não saiba quando você compra um produto, legal? Posso dizer que a moeda, as regras da economia monetária que a gente usa no país a partir do real é um fato social? Sim, porque é geral e todas as pessoas têm que lidar com isso quando fazem transações monetárias. Então, nesse sentido, eu posso dizer que é um fato social por ter essa generalidade. Legal? Mas não basta. Também tem a coercitividade. Agora vamos parar por aqui. Coerção é um conceito muito importante. Coerção é uma força que te leva a agir de tal maneira, correto? Então não é coesão, que a gente na próxima aula vai falar muito importante também na obra de Durkheim. É coerção, uma força que te pressiona a agir de tal forma, legal? Coercitividade refere-se à força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, compelindo-os, obrigando-os, implicando-os, através de constrangimentos ou sanções, a se adequarem às regras e valores sociais vigentes. Por exemplo, o uso da norma culta na língua portuguesa é um fato social? Sim, porque é geral e é coercitivo. Se você escrever, por exemplo, uma redação no vestibular e fugir das regras gramaticais da língua portuguesa, você tem problemas, porque isso é uma coerção, isso é imposto a você e de uma forma geral por toda a sociedade, então você tem que fazer uso disso, legal? Por exemplo, usar as roupas é um fato social? Também, todas as pessoas, a maior parte usam roupas e você não pode sair peladão na rua, senão você vai ter problemas com a lei. Então também posso dizer que é um fato social porque é geral e é coercitivo, legal? E a outra dimensão? A outra dimensão é a origem dessa força, ela é exterior ao indivíduo. Então leio.
Exterioridade. Considera que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos e independentes de sua consciência e controle. Então isso é importante. Geralmente nessa aula presencial, quando eu falo isso, a galera vai, Breno, legal, mas eu não entendi a diferença entre coercitividade e exterioridade. Não busquem diferença, busquem complementação. Se a coercitividade é uma força que te leva a agir de uma forma no comportamento geral, a origem dessa força é exterior ao indivíduo, certo? Vou te dar um exemplo. Se a gente estivesse em sala comum, normal, aula presencial, e eu fizesse uma pergunta, galera, quem deseja que a corrupção acabe no Brasil? Tá? Qual porcentagem de pessoas você acha que vai levantar a mão? 99%. 100% não, porque nunca tem 100%. 99% das pessoas. Se eu expandir essa pergunta para toda a sociedade brasileira, é bem provável que eu fique nos 98% ou 99%. E aí eu te pergunto, mesmo pessoas corruptas vão dizer que desejam que a corrupção acabe. Aí eu te pergunto, então por que existe corrupção? Se a maior parte das pessoas publicamente dizem que a corrupção é o desejo que se extinga, que acabe. Porque a corrupção é um fato social. Ela está espalhada como um problema na sociedade, ela é coercitiva exterior em relação ao indivíduo. Não quer justificar, obviamente, mas compreender como um problema social. Toda sociedade, mundo afora, tem corrupção, meus caros. Alguns sabem lidar e diminuir a sua incidência, mas não existe sociedade que não tenha corrupção. Então isso é um problema enquanto um fato social. Legal? Posso dizer também que relações amorosas são fatos sociais? Sim, certo? O casamento é um fato social. Ele ocorre de maneiras diferentes, mas toda sociedade tem um matrimônio. Ele muitas vezes é coercitivo, você sofre pressão para se casar, né? E essa pressão é exterior porque ela vem da cultura, ela vem da sociedade, dos valores das instituições. Legal? Então, normas como leis de trânsito, leis gramaticais, padrões monetários e até relações amorosas podem ser considerados como fatos sociais. Para a gente terminar essa aula, olha, é muito importante sempre ter um contato com o autor. O próprio Durkheim dá uma ideia disso. É um fato social toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Como eu deixei destacado aqui na citação, coerção exterior, coercitividade, que é geral no conjunto de uma dada sociedade, generalidade, e uma existência própria exterior em relação aos indivíduos. Ali nós já temos essas abordagens. Para terminar a aula, o Durkheim vai tratar da tipologia dos fatos sociais. E ele vai dizer que há fatos sociais normais e há fatos sociais patológicos. Os normais porque são regulares e contribuem para a harmonia, para a coesão social. Os patológicos, assim como doenças no corpo humano, são transitórios e irregulares. A grosso modo, a maior parte das pessoas passam a sua vida sadia. A doença é algo transitório e que acomete uma parte, mas compromete indiretamente o todo. Legal? Então vamos ver como ele vai definir isso. Fatos sociais normais, aqueles fatos que não extrapolam os limites dos acontecimentos mais gerais da sociedade. Refletem os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população. Por exemplo, seguir leis de trânsito, pagar impostos, se casar, são fatos sociais normais. Né? Já temos aqueles fatos que são patológicos, aqueles fatos que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Os fatos patológicos, como as doenças, são considerados transitórios e excepcionais. Então eles não são regulares como os normais e quando ocorre indica que algo não vai bem na sociedade. Vou te dar um exemplo, uma chacina. Uma chacina é um fato social patológico. Mesmo em sociedades violentas como a sociedade brasileira, e algumas cidades que nós temos dentre as 10 cidades mais violentas do mundo, em média, se eu não me engano, 3 são brasileiras, mesmo nessas cidades, chacina não é algo normal no sentido de regular. É, apesar dos índices de violência, algo excepcional. Então eu posso dizer que é um fato social patológico, correto? Posso dizer que uma pandemia é um fato social patológico. É irregular e compromete a harmonia social. Posso dizer que uma guerra também é um fato social patológico e outros exemplos, como uma revolução, uma crise econômica, certo? Então, o fato social patológico, ele é irregular e compromete a harmonia social. Agora, algumas questões para a gente deixar a coisa mais complexa. Essa é muito importante. É uma ressalva e uma abordagem mais difícil de Durkheim. Durkheim vai dizer o seguinte: crime, fato social normal ou patológico? Primeiro a gente tem que, antes de responder essa pergunta, pensar o que é um crime? É uma transgressão de uma lei vigente. Durkheim vai dizer, não existe nada mais normal que crime. Toda a sociedade, diariamente, pessoas cometem
crimes, transgridem leis. Aí você vai dizer, ah, beleza, tá, regularidade. Mas, por que o Durkheim vai chamar o crime como um fato social normal? Aí que é o problema da harmonia social, que a regularidade você entendeu. O Durkheim vai pensar o seguinte, a ocorrência contínua de um crime ou de pessoas cometendo esse crime fará com que a consciência coletiva da sociedade seja mobilizada para criar mecanismos de inibição desse mesmo crime. Então, a médio e longo prazo, a ocorrência de um ato de transgressão de leis levará a consciência coletiva da sociedade a se mobilizar e articular atitudes para evitar que ele ocorra, certo? Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Há 20 anos atrás, existiam crimes digitais, crime de internet? Difícil, a internet não era tão massificada, não era tão popularizada, vamos pensar que não. Há 10 anos atrás, poxa, 10 anos atrás já tínhamos a popularização e as implicações problemáticas dos crimes virtuais. Há 5 anos atrás, poxa, muito crime hoje, nem precisa se falar, desde fake news, pilhagem dos seus dados, Leviatã digital, enfim, né? Agora, o que é interessante? A ocorrência contínua desses crimes virtuais levou a consciência coletiva a se mobilizar e tomar atitudes. Por exemplo, no Brasil, em 2015, foi aprovado o Marco Civil da Internet, que outras intenções, dentre outras intenções, queria organizar melhor esses comportamentos no mundo virtual. Então a ocorrência do crime a médio e longo prazo contribui para que surjam mecanismos, atitudes para evitar a ocorrência desse próprio fato social. Então o que eu quero que vocês entendam até aqui? Essa é a ressalva. Durkheim considera um crime um fato social normal, por ser regular e a médio e longo prazo contribuir para a harmonia social. Essa é a ressalva. Geralmente não cai nos vestibulares, mas nos últimos anos tem caído essa abordagem, que é uma abordagem, digamos assim, fora da curva na lógica durkheimiana, mas é isso que ele pensa e vai chamar o crime como um fato social normal. Legal? Não esqueça disso aí. Para nós terminarmos, a gente sempre tem que avaliar também se é um fato social normal ou um fato social patológico, de acordo com a consciência coletiva e a sociedade que nós estamos pensando. Logo, um fato social normal em uma sociedade, em outra pode ser considerado um fato social patológico. Um exemplo, em algumas sociedades islâmicas, não são todas, nem mesmo a maioria, uma mulher quando comete um ato de adultério no seu casamento pode ter uma punição severa, humilhante e degradante em público. Por exemplo, pode sofrer apedrejamento. A punição do apedrejamento nessas sociedades é entendida como um fato social normal. Mas se isso ocorrer na nossa sociedade, pelos nossos valores da consciência coletiva, é um fato social patológico, correto? Para terminar, também o seguinte, se eu te perguntar, hoje no Brasil, relações homoafetivas, fato social normal ou patológico? Fato social normal. Se eu fizesse essa mesma pergunta há 80 anos atrás, talvez a resposta seria fato social patológico. Mas por quê? Porque a consciência coletiva mudou, a aceitação é maior e até mesmo as leis já assimilaram os comportamentos e os direitos das pessoas homoafetivas. Podem-se ter um casamento estável, podem adotar crianças, tem todo um aparato jurídico que corresponde a direitos. Se as leis já assimilaram isso, é um indicativo que a consciência coletiva também já assimilou. Mesmo sabendo, galera, como a gente vai abordar em outras aulas, dos problemas de violência que a comunidade gay, que as pessoas da comunidade LGBTQI+, sofrem diariamente no Brasil. Quer dizer que todas as pessoas concordam, ou até mesmo a maioria, mas a lei e a consciência coletiva já assimilaram que tem que reconhecer esses direitos e respeitar essa condição, digamos, da vida das pessoas homoafetivas. Se eu fizesse essa pergunta 80 anos atrás, a resposta seria outra. Por quê? Porque a consciência coletiva se alterou. Legal? Então lembrando, fato social normal, fato social patológico. O grande conceito de Durkheim, fatos sociais, porque a sociologia é o estudo dos fatos sociais que devem ser tratados como coisas. Seu importante conceito de consciência coletiva e a base metodológica funcionalista que ele foi buscar nas ciências naturais para adotar a sociologia de um reconhecimento e legitimidade sociológica e científica em pleno século XIX. Legal? Na nossa próxima aula, a gente volta para terminar a partir de Durkheim, falando de anomia, de solidariedade mecânica e orgânica, e faremos uma rápida análise sobre a sua grande obra, O Suicídio, e como ele aplicou suas premissas metodológicas nesse estudo de um fato social na contemporaneidade. Legal? Faça os exercícios do módulo, preste atenção nas aulas de resolução também dos exercícios com o professor Felipe, e sempre lembrando nessa quarentena, estamos longe, mas estamos juntos.
e não se esqueçam disso. Aquele abraço e até mais.